Voltamos com mais um bloco do programa Direito da Gente. Hoje estamos falando sobre o Código de Ética do Advogado e as últimas repercussões na advocacia. E para isso nós convidamos o doutor Bruno Viegas, que é advogado aqui na comarca de São João del Rei. Doutor, nós sabemos que ações previdenciárias, como foi mostrado, né, na reportagem do Fantástico, geralmente o cliente, né, ele não tem condições financeiras de pagar para entrar com o processo. Além do limite percentual, o advogado pode estabelecer um valor para ingressar com uma ação, por exemplo, combinar com o cliente dele, eu vou te cobrar R$2.000 por essa ação e estabelecer com o cliente dele que esse valor ele receberá no final. Ao invés de estabelecer um limite percentual, ele estabelecer um valor para receber no final, como contrato de risco, isso poderia também? Poderia sim. Não há qualquer impedimento legal. Como eu já disse anteriormente, o Código de Ética, ele frisa somente que o advogado só não pode receber a mais que o seu cliente. Como nessas causas previdenciárias, como por exemplo no caso de uma aposentadoria, o cliente ele vai receber a aposentadoria dele para o resto da sua vida, todo mês. Então, como o exemplo que você deu dos R$2.000, esse valor com certeza não vai ultrapassar o benefício que esse aposentado vai ter ao longo dos anos, mensalmente, recebendo aquela aposentadoria. Então, é totalmente viável. O advogado ele pode estipular um percentual e também cobrar para entrar com a demanda, desde que não ultrapasse o valor que o seu cliente vier a receber e também que não atente contra a moral, os princípios da boa-fé contratual, todos esses princípios que norteiam todos os outros contratos. Todos os princípios dos contratos da boa-fé, da lealdade, também devem ser observados nos contratos de honorários advocatícios. Mas vamos trabalhar em cima de um exemplo aqui para que fique mais claro para o telespectador. Eu citei o valor de R$2.000. Em ações previdenciárias, para o telespectador que não sabe, geralmente é pago o valor dos atrasados, que é aquele valor durante todo o processo, que são aqueles benefícios que o segurado teria direito, né, de ter recebido do INSS e não recebeu, e com o sucesso da ação ele tem o direito de receber todo aquele período. Então, além do benefício que será pago mensalmente com a concessão, né, seja da aposentadoria, seja do auxílio-doença ou outro benefício, ele também tem a verba, os atrasados. E suponhamos que esse valor ele seja aproximado da verba atrasada. Nesse caso, ele estaria infringindo o Código de Ética? Então, suponhamos, ele tem R$3.000 de atrasados para receber, mas ele tratou com o advogado quando fez o contrato que ele pagaria R$2.000 para o advogado. Então, 3.000 de atrasados, estamos trabalhando com valores. E mais as prestações dos benefícios pagos mensalmente, que ele, né, futuramente terá direito. Nesse caso, eu gostaria que o senhor falasse, porque, né, o Fantástico deu a entender que o advogado estaria se apropriando do... Assim como todos os pontos do direito, existe divergência sobre o tema. De modo que, no meu entendimento, assim como de diversos outros juristas, não vejo nenhuma ilegalidade nesse tipo de contrato. Uma vez que deve ser observado que aquele cliente que teve um sucesso naquela demanda, ele vai ter um benefício que vai ser para o resto da vida dele. Ele vai receber aquela aposentadoria, vamos supor, se fosse uma aposentadoria por invalidez, até que permanecesse aquela incapacidade para o labor. Então, a meu ver, é totalmente legal e não há qualquer impedimento. De forma que existem diversas decisões judiciais já sobre esse assunto, na qual autorizam os advogados a receberem até 50% desse valor que ele vier a receber. Doutor Bruno, a doutora Juliane Menezes está parabenizando ao senhor pela brilhante e esclarecedora entrevista. Muito obrigado. A Ângela também está mandando um beijo aqui para mim. Muito obrigada, Ângela, pela sua participação e audiência.
E a Juliane do Matozinhos, ela quer saber se o advogado pode receber 100% daquilo que o cliente vai receber em uma ação. Não, aí não. Como eu já disse, o nosso Código de Ética e Disciplina, ele é claro ao determinar que nos contratos de risco, o advogado, além do valor dos contratos de honorários, com os honorários sucumbenciais, não pode ultrapassar aquilo que o cliente vier a receber. Então, vamos supor, se eu tenho um contrato de risco com um cliente, eu jamais posso receber 100% daquilo que o cliente vier a oferir no final da demanda. Então, 100% é inviável. Uhum. Bom, nós temos aqui também a pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Ele pergunta se o advogado pode receber 25% de uma causa trabalhista. Pode, sem problema nenhum. Não há qualquer impedimento legal quanto a isso. Uhum. 25, 30%, 20, 25, até 30%. 50%. Até 5%. Se for um contrato de risco, até 50%. Uhum. Bom, o Matheus do Matozinhos, ele quer saber se um advogado pode prometer a seu cliente tirá-lo da cadeia num prazo de 1 semana e esse cliente acabar sendo julgado e condenado. Se essa relação de promessa pode existir e se os familiares podem processá-lo. Bom, em relação a isso, não existe especificamente um preceito legal, seria mais uma norma ética, uma norma moral do advogado. Na faculdade, a gente escuta até de muitos professores que você jamais pode garantir o sucesso de uma demanda, uma vez que os profissionais do direito, eles têm um trabalho que é um trabalho de meio, não é um trabalho de fim. Então, se um advogado, eu acredito que o advogado que faz isso, ele está equivocado e os advogados devem evitar fazer qualquer garantia de sucesso de demanda. Uhum. Bom, após a reportagem do Fantástico, eu acompanhei a repercussão nas redes sociais e eu fiquei assustada com o posicionamento de algumas pessoas que manifestaram-se dizendo que o advogado não poderia cobrar honorários para aposentar pessoas pobres daquele jeito. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o perigo desse tipo de pensamento. Bom, é um pensamento totalmente equivocado, uma vez que os clientes, os leigos, eles devem entender que os honorários advocatícios, eles têm natureza alimentar e eles são o nosso ganha-pão. Sem os honorários, nós não sobrevivemos. Então, não tem como o advogado ele trabalhar, na maioria das vezes, de forma gratuita. Até porque existem defensores públicos que são pagos pelo governo, que são concursados para trabalharem para essas pessoas que não podem pagar. Então, se um cliente ele acha que não tem condição e não quer pagar um advogado, ele pode procurar a defensoria. É claro que nós sabemos que existem muito poucos defensores na nossa comarca e para uma demanda muito grande. Então, é complicado, essa questão é muito complicada. Bom, doutor, eu conversando sobre essa questão com um colega e ela fez uma comparação que eu acho muito interessante, eu até gostaria de trazer aqui, essa questão dessa advocacia pro bono, né, de não cobrar. O advogado, como o senhor disse, ele vive de honorários, né? Com isso que eu como, que eu me visto, né? Que eu pago meu aluguel, entre outras coisas. É verba alimentar. Um dono de loja, ele venderia a mercadoria para receber daqui a 3 anos? Eu acredito que não. A pessoa pobre que chega lá para comprar um saco de arroz no supermercado, ele vai falar que é pobre, o dono do supermercado tem que dar para ele o saco de arroz? Por que a advocacia, todo mundo está taxando ela dessa forma? Até porque existem os defensores públicos para isso Justamente, também. Né? O Estado, ele é obrigado a prover esse tipo de necessidade. A Constituição da República, ela prevê o acesso à justiça a todos, e esse acesso à justiça, ele teria que ser feito através da defensoria pública. Em tese, né? Mas, infelizmente, a demanda ela é maior do que... Infelizmente, faltam defensores públicos. Justamente. Então, muito cuidado ao achar que o advogado ele é obrigado a fazer esse tipo de serviço. Quando ele faz, né, é por altruísmo dele, não que ele seja obrigado a fazer esse tipo de serviço de forma gratuita. Até né? porque mesmo o nosso Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB, ele prevê como infração aquele advogado que cobra honorário irrisório.
Assim como aquele que cobra honorários altos, o que cobra honorário muito baixo, ele também pode sofrer uma infração perante o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, aquele que condena pelo colega estar cobrando um valor elevado, tem que tomar cuidado às vezes, porque ele que provavelmente estará infringindo, né, o Código de Ética. Bom, nós continuaremos debatendo sobre o assunto no próximo bloco e você aí de casa ainda pode mandar a sua pergunta para nós. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que é o 9972-1640. Nós voltamos já já.